Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos fazer aqui um breve resumo do que é que aconteceu eleitoralmente no mundo eleitoral no ano de 2012, traçar aqui algumas perspectivas para esse ano de 2013 com o objetivo já, enxergando, visualizando as eleições do ano de 2014, eleição para presidente, para governador do estado, para senador, deputado federal, estadual, enfim. Essa conversa, claro, com o professor Gustavo Ferreira, advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral do SESMAC e da Fama. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso Pauta Especial. Eu que agradeço ao convite do Amílio Elias estarmos começando 2013 falando de direito eleitoral. Porque as eleições não acabaram, né? Não acabaram, né? Não, as eleições do ano de 2012 continuam. Continuam firme e forte. Pois é, daquilo que já terminou e que era só do ano de 2012, que não são ainda os resquícios que a gente vai desencavá-los daqui a pouquinho. O que é que a gente pode deixar claro? O que é que ficou evidente nessas eleições? Ficha limpa já valeu? Já valeu. Nós tivemos aí questões do mensalão, que deverão também ser aplicadas nas próximas eleições. Bom, o que é que a gente pode depreender do ano de 2012 do ponto de vista eleitoral? Bom, o que já está fixado foi a ficha limpa, se não em todas suas alterações, suas hipóteses na elegibilidade, pelo menos em boa parte, ou pelo menos as hipóteses mais comuns, foram devidamente traçadas pelo TSE, claro, numa jurisprudência ainda muito inicial, muito, com algumas exceções mais sólidas, mas em outras, até porque nós tivemos casos muito pontuais, né? Como a lei não foi valeu para 2010, está valendo para 2012, em que pese ter afetado uma quantidade grande de candidatos, a maior parte deles incidiu em hipóteses já conhecidas, onde já se tinha entendimento. E já estavam regradas anteriormente. Ou então só houve uma pequena adequação, que foi a hipótese de rejeição da prestação de contas por órgão fiscalizador, TCU e TCE. Houve apenas uma adaptação à redação atual. Então isso já está um tanto sedimentado no TSE. A questão da renúncia para fugir à condenação, a fixação dos crimes eleitorais e crimes comuns que geram a inelegibilidade em decisões proferidas por órgão colegiado. Se entendeu que em órgão colegiado se inclui tribunal do júri, teve um caso no país onde isso foi discutido, salvo engano, do Maranhão. Então, assim, o TSE começou a organizar o que é a aplicação da Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 135/2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Então, isso foi um grande ponto. E aí, com um efeito curioso, você bem mencionou, Elisa, ao mensalão, ao julgamento do mensalão. O que já foi fixado lá vai se aplicar aos condenados, todos os condenados. Todos os condenados. Que é condenação de órgão colegiado. Inelegibilidade, é isso só para quem está nos vendo entender. E dentro dos crimes que todos, ou praticamente todos, se aplicam ao que preceitua a lei da ficha limpa. Exatamente, muito bem observado. Porque alguns crimes não incluem, mas ali a gente tem crimes contra a administração pública. E esses crimes contra a administração pública, regra geral, a não ser que sejam de menor potencial ofensivo, eles geram inelegibilidade. Então houve uma condenação... Então, quer dizer, os deputados, por exemplo, que foram condenados, estes... seguem o estão hoje inelegíveis. Aí vem porque o acórdão não foi publicado ainda. A gente está no início de 2013, mas o acórdão não foi publicado. E, claro, provavelmente só vai ser publicado, depois de 1º de janeiro de 2013. Agora, explico. Os tribunais superiores entram em recesso no mês de janeiro todo. Então, como o julgamento terminou em meados de dezembro de 2012... não teve tempo ainda da sua publicação efetiva, necessidade de conferência. Janeiro todo, aí fica uma equipe de plantão para cuidar disso, então só a partir de 1º de fevereiro é que pode vir a ter a publicação desse acordo, deverá vir a ter a publicação desse acordo. Mas isso não quer dizer que vai ser em 1º de fevereiro, pode demorar até um pouquinho mais. O fato de estarem na condição de servidores públicos agrava essa situação ou isso independe? Não, nesse caso especificamente não. A inelegibilidade deles decorre de condenação de órgão colegiado, no caso o STF, pela prática de crimes contra a administração pública.
O caso do prefeito foi uma coisa sumária, né? Pelo fato de ser executivo. Mas aí em relação à perda do cargo. A perda do cargo. É porque o deputado federal e senador tem aquele trato um pouquinho que foi objeto de discussão. Né? É uma coisa diferenciada, né? Uma se coisa produziria efeitos. E ainda vai ter discussão. Porque o STF tomou um posicionamento, mas naturalmente cabe embargos e cabe também à própria Câmara se manifestar. Agora, professor Gustavo, para que o telespectador possa compreender melhor, imaginando aí uma pena de 10 anos, como é que seria cumprida a inelegibilidade e a sua impossibilidade de ser votado e votar? Na hora que há condenação por órgão colegiado, eu fico inelegível, automaticamente. Essa inelegibilidade, e aí, para quem está nos vendo, a inelegibilidade é não poder ser votado, mas eu posso votar. Quando transito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, o sujeito já recorreu o que podia daquela decisão, não tem mais como recorrer. Quando é o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, durante o período da pena, vamos pegar 10 anos de pena, aí. Eu estou com meus direitos políticos suspensos. Qual a diferença para a inelegibilidade? Na inelegibilidade eu não posso ser votado, mas eu posso votar. Durante o período da pena, eu não posso nem ser votado, nem votar. A suspensão dos direitos políticos envolve nem poder votar em ninguém, nem receber voto de quem quer que seja. Então, eles já estão inelegíveis hoje, porque a condenação de órgão colegiado já sabe dela. Vão ficar com os direitos políticos quando começar o cumprimento da pena. Vamos imaginar que publicou acórdão e vai ter embargos. Bom, o trânsito em julgado acontece no final de 2013. Imaginando aí que a pena começa em dia 1º de janeiro de 2014. Exato. Então, até lá estão inelegíveis. Aí começa o cumprimento de pena, de 1º de janeiro de 2014 até 1º de janeiro de 2024. Suspensão dos direitos políticos. Bom, terminou a pena, podem voltar para a política, né? Não. Por causa desse tipo de crime que eles cometeram, que é contra a administração pública, reitero, eles ainda vão ficar mais 8 anos inelegíveis. Então, isso vai até 1º de janeiro de 2032. Então, quer dizer, a punição do ponto de vista eleitoral começa quando termina a sua pena aplicada ao crime, ao delito que você cometeu e foi transitado em julgado. Ela, na verdade, acontece em 2 momentos. Antes do cumprimento da pena, que você está inelegível. Você suspende. Vem o cumprimento da pena, a suspensão dos direitos políticos durante o período de cumprimento da pena, e aí não interessa se o regime é aberto, fechado, semiaberto. Estou cumprindo pena, e enquanto eu estiver cumprindo, qualquer que seja a modalidade, se eu estou preso, se eu só recolho, que é o ato fechado, se eu trabalho durante o dia, mas só recolho para o sistema prisional à noite, que é o semiaberto, ou no regime aberto, eu estou livre, estou trabalhando, estou aqui, estou na minha casa, com restrição de algumas atividades. Não interessa qual é o tipo de regime, suspensão dos direitos políticos. Aí, já a previsão da Constituição. Terminou essa pena, em alguns casos, e é o caso dos que foram condenados pelo STF, começa aí um prazo de mais 8 anos de inelegibilidade. Isso já por conta da ficha limpa? Já por conta da ficha limpa. São os efeitos da ficha limpa. Sim. E esses efeitos agora não tem mais discussão. No caso desse, são efeitos concretos. Agora. Até porque a discussão que haveria seria a aplicação retroativa. Que já não há mais. Já não é o caso deles. Eles já foram condenados depois que a lei foi aprovada. E agora não há mais volta. Não há mais volta. Não há mais volta. Bom, apesar da ficha limpa e da sua concreticidade no mundo jurídico a partir de 2010, nós temos... algumas pessoas foram flagradas em crimes extremamente bobos. Né? Como foi o caso aí do candidato à Prefeitura de Maceió, Ronaldo Lessa, por crimes que já estavam elencados anteriormente, antes mesmo da ficha limpa. O fato de você pagar a multa daquilo que você... Pegando aí o Elias fazendo uma pequena retificação, no caso do ex-governador Ronaldo Lessa, não era crime, era uma multa por propaganda irregular, por abuso na propaganda. Ou seja, mas era um critério de inelegibilidade. Não, o critério não é a multa, o critério é o não pagamento da multa. É o não pagamento. E, na verdade, aí, permite, vou ser um pouquinho chato, a gente divide o registro de candidatura em 3 etapas. Eu tenho que ter as condições de elegibilidade. Tá? Eu vou seguir a corrente tradicional, aqui em que pese ser adepto do professor Adriano Soares da Costa, sai de uma outra linha. Mas essas de elegibilidade seriam quais? As do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Nacionalidade brasileira, plenitude de direitos políticos, filiação partidária, domicílio, listamento eleitoral e idade mínima. Eu não posso incorrer em nenhuma das causas de inelegibilidade.
o vínculo conjugal, o grau de parentesco, o analfabetismo, a Lei Complementar 64/90. Tem que estar lá. E eu tenho o que a gente hoje chama de requisitos de registrabilidade. Mas o que é isso? Não é que eu é uma condição de elegibilidade, nem uma causa de elegibilidade. É um requisito que a lei pede para poder definir seu registro. Ou seja, eu só posso ser candidato se eu apresentar esse requisito. E aí, assim, dentro desses requisitos entram coisas simples, como uma foto 5x7 para aparecer na urna, entra o comprovante de escolaridade, que você tem que apresentar, até de próprio punho. Entra a quitação com a Justiça Eleitoral. O que é quitação com a Justiça Eleitoral? Eu não tenho nenhuma pendência de multa com a Justiça Eleitoral. Isso tanto faz ser uma multa, como foi o caso do Ronaldo, como as multas que você... Por não ter votado. Por não ter votado. A multa por não ter votado gera essa não quitação com a Justiça Eleitoral. No caso dele, não. Era uma multa decorrendo de um processo eleitoral não criminal que ele foi condenado. E o problema não foi ter a multa. O problema foi não pagar a multa tempo hábil. Em tempo hábil para ser candidato. Ou seja, algo que não estava... O Ficha Limpa não trouxe, isso já existia. Não, há muito tempo. Ou seja, de certa forma era algo muito bobo que poderia ser sanado. Me permite, foram em torno de 8 mil processos, recursos, referentes a registro de candidatura em 2012, dados do TSE. Desses, apenas 1/3 tratava de ficha limpa. Apenas 1/3. E os outros 2/3? Falta de condição de elegibilidade e, mais da metade, não pagamento de multa. Não pagamento de multa, olha só. É o grande causador de indeferimento de registro de candidatura no país todo. Não pagar e o cálculo é muito... E assim, a jurisprudência é mais pacífica. Se no dia que você pediu o registro, você tinha multa pendente, o registro é indeferido. Registro indeferido. E você só vai poder ter o registro novamente na próxima eleição. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa eleição que não terminou, segundo aqui o professor Gustavo Ferreira. Por que é que não terminou? Você vai saber daqui a pouquinho, já já.